febril aguda de curta duração e de gravidade variável, cujo agente etiológico é um arbovírus do gênero Flavivírus. Esse slide aqui podia estar em algumas outras aulas, né? A gente poderia tirar esse slide daqui e colocar em outras aulas de doença febril, para a gente ver que a situação epidemiológica que a gente vive hoje não é exclusiva de uma doença. Então, a situação da febre amarela no mundo até essa epidemia no Brasil era essa aqui. A gente tem um acometimento, ela respeita uma latitude aqui, que está relacionada à distribuição do vetor, na verdade. Na África, ela é mais comum aqui no lado ocidental. E nas Américas, aqui, ela poupava o litoral aqui do Brasil e vem caminhando aí a passos largos em direção ao Atlântico. Bom, acho que um breve histórico, a febre amarela talvez seja uma das doenças mais bem documentadas do ponto de vista histórico no Brasil. A gente tem uma farta literatura com descrição detalhada de epidemias de febre amarela, mas só ressaltando os pontos mais importantes, em 1685, a primeira epidemia no Brasil, a hipótese principal é que a doença tenha sido introduzida no século XVII nas Américas a partir dos navios negreiros trazendo os escravos da África. Em 1901, Walter Reed, lá em Havana, descobre que ela é transmitida por um mosquito. Em 1927, é isolado o vírus da febre amarela, o flavivírus. Ele é o vírus que dá nome à família, né? A gente tem outros flavivírus hoje, mas o amarelo vem da febre amarela. E em 28, 29, a última epidemia urbana no Brasil, a última epidemia, né? Um grande número de casos, no Rio de Janeiro, com 738 casos e 478 óbitos, né? Sempre com uma letalidade alta, a gente vai ver isso mais à frente. Em 37, então, a vacina é desenvolvida, a cepa 17D, que é a que a gente usa até hoje, com algumas pequenas modificações. É uma confusão comum também, a revolta da vacina não foi com a vacina de febre amarela, foi com a vacina de varíola, né? A vacina de febre amarela não existia ainda. E os últimos casos de febre amarela urbana no Brasil ocorreram em 42, em Sena Madureira, no Acre, né? A última epidemia no Rio, em 29, e os últimos casos em 42. O que chama a atenção é que a gente tem há 70 anos, então, o vírus ainda circulando na área silvestre, o vetor presente nas cidades e população suscetível. E mesmo assim, a doença urbana não foi reintroduzida. Isso aqui é o histórico de casos de febre amarela silvestre no país de 1980 para cá, até 2016, né? Até o final do ano passado. E a gente vê aqui que tem aqui o número de casos em vermelho, né? Alguns anos com um número maior de casos, nos principais anos aqui em 2002, 99, chegando a 80 casos, né? O topo do número de casos, 797 casos em 36 anos. E aqui a curva de letalidade, né? Mostrando que sempre tem uma correspondência entre aumentar o número de casos, reduz a letalidade. Isso tem a ver tanto com a sensibilidade para o diagnóstico, quanto com a preparação do sistema. Quando você está esperando febre amarela, a letalidade cai. Quando a gente não está esperando, com uma baixa incidência, a letalidade é mais alta. Isso vale para várias doenças que têm um comportamento sazonal epidêmico. Então, a epidemiologia da epidemia atual. E aí tem alguns pudores, né, de falar epidemia, né? A gente tem que ter aqui só com infectologistas eu posso falar, embora esteja sendo filmado, né? Em entrevista tem que ter algum cuidado para falar de epidemia, mas é uma epidemia, né? Um aumento do número de casos, por qualquer definição que você busque, é uma epidemia. Tanto pelo aumento do número de casos acima do esperado, tanto por acompanhamento de diagrama de controle, a gente está vivendo hoje uma epidemia. Então, o início do evento em dezembro desse ano, essa atualização é do dia 20, quer dizer, de ontem, e a gente tem, nesse momento, 1.561 casos notificados, com já 448 casos confirmados, né, e 263 descartados. A gente ainda tem 850 em investigação. Se a gente olhar a proporção aqui entre confirmados e descartados, a gente vai chegar nos 700 casos aí facilmente. Óbitos, a gente tem 144 confirmados, já ainda com 110 em investigação, então esse número também vai subir. 8 estados acometidos, 4 regiões, 188 municípios envolvidos, com uma letalidade hoje de 32%. Então,
considerando os casos que a gente tem notificados até hoje, a letalidade dessa epidemia é de 32%, que está dentro da média do que a gente tem de registro de epidemias anteriores. Aqui é a distribuição temporal por semana epidemiológica e por estado. Mas a gente tem Minas, que é a principal área afetada, depois o Espírito Santo, no menor de casos, São Paulo mais aqui no começo e o Rio de Janeiro aqui para o final. Historicamente, a febre amarela ela ocorre de novembro a abril, então ela está no final, né? Ela vai desaparecer abril ou maio, e porque ela desaparece sempre em abril ou maio. E a gente também vai ouvir sempre aquela história de que as autoridades conseguiram controlar a febre amarela e ela realmente desapareceu em abril, embora ela sempre desapareça em abril. A distribuição por sexo e faixa etária, a gente tem aqui homens, né? Predomínio de homens na faixa etária economicamente ativa, o que é um padrão de distribuição etária de febre amarela silvestre. Quando você tem a febre amarela urbana, você diminui essa diferença entre os sexos e você também fica retificada a distribuição por faixa etária. Uma característica da silvestre, ela tem uma associação até com exposição laboral, então está mais associada a homens em idade economicamente ativa. Aqui o total de óbitos notificados, acho que a gente pode passar isso, estava ali já no... E essa aqui é a taxa de letalidade, né? Mostrando um pouco daquilo. A taxa de letalidade começou muito alta, porque certamente esses primeiros casos identificados aqui eram casos muito graves. Os casos leves passaram desapercebidos, então a letalidade fica alta. À medida que a gente vem subindo com o número de casos, e o número de óbitos aqui em verde, o número de casos em azul, essa letalidade cai um pouco e estabiliza aqui em torno de 30%. E a distribuição espacial da doença, né, que é uma grande questão no caso da febre amarela. Isso aqui são os mapas evolutivos da área com recomendação de vacinação para a febre amarela nos últimos 20 anos. A gente tem aqui em 97, ela restrita basicamente a Amazônia legal, né, pegando aqui também o Maranhão, e região centro-oeste. Em 2001 ela começa essa marcha aqui em direção ao Atlântico, pegando já Minas Gerais, metade do estado, um pedaço da Bahia, Piauí. Em 2003 isso segue, se expandindo mais para Minas Gerais. Aqui ela fica toda escura, quer dizer, já é a área com indicação de vacina no calendário básico, até chegar aqui em 2017, né, passando por 2010, expandindo mais para o sul. A gente vê que aqui a expansão para o sul também ocorre. E aqui em 2017 a gente finalmente toca ali a borda. Então, a migração, o deslocamento da área de febre amarela em direção ao Atlântico não é um fenômeno novo. Não está acontecendo esse ano, né? Isso vinha acontecendo e esse ano ela está chegando nas maiores cidades. Porque a gente aqui tem a principal área do país coberta pela área de vacinação, a maior parte da área, mas a maior parte da população está aqui, nesse pedaço. Então, nesse momento aqui, a gente vacina 30% a 40% da população, mesmo a área sendo quase toda do país ali ocupada. Então, agora a gente está chegando na área de maior densidade populacional, então talvez por isso a gente esteja assistindo esse aumento do número de casos e tal. Aqui também, para a gente ter uma comparação, a distribuição geográfica dos casos humanos e das epizootias de 2014 a 2016. A gente vê aqui, nesses últimos 2 anos, elas estavam aqui em volta de Brasília, ali, né? Goiás, Tocantins, um pedacinho aqui na região norte, ali, centro-norte de Minas. São Paulo tinha um foco aqui que se mantinha também, uns outros casos esparsos aí pelo país. Isso até dezembro. De dezembro para cá, até o dia 15, essa é a distribuição das epizootias, né, que a gente via restrita ali. A gente vê agora uma área quente aqui, no Mato Grosso do Sul, que não existia. Ela desce por Minas Gerais, já pega o estado inteiro, né? Chega aqui uma área quente também no Espírito Santo, que era uma área poupada anteriormente. Entra pelo Rio de Janeiro, migra também em São Paulo. Uma grande questão que é colocada pelos paulistas é o risco que se corre hoje na capital, né? Se a gente usar o mesmo critério que está sendo utilizado por Rio de Janeiro, teoricamente a gente deveria estar vacinando São Paulo também. E aqui os casos humanos, né? Como sempre, a gente vendo uma sobreposição, também São Paulo, os casos descendo, uma área que, embora sem
uma grande intensidade, mas com uma área diferente de onde eles vinham ocorrendo. Minas Gerais, isso também se deslocou, aumentou, casos pela Bahia, aqui no litoral já, e no Rio e no Espírito Santo essa área quente, nos casos aqui do Rio de Janeiro, confirmados aí recentemente. Então esse é o mapa atual da recomendação de vacinação para a febre amarela. A gente tem essa área azul, que é essa área que foi acrescentada agora, esse ano, né? Pega o sul da Bahia, fazendo ali toda a divisa com Minas Gerais. Já pega o Espírito Santo todo. Há umas 2 semanas atrás a OMS incluiu o Espírito Santo como um dos estados onde ela recomenda a vacinação para a febre amarela, para o viajante. O Rio de Janeiro ainda não foi incluído pela OMS. E aqui o Rio de Janeiro também com toda a área ali que faz divisa com Minas já sendo vacinada. E a gente deve essa semana agora já começar a vacinação no estado todo, né? Estender essa vacinação para o estado todo. Hoje, hoje, a recomendação para o município do Rio ainda seria a vacinação para viajantes. A gente sabe que na prática as pessoas já estão se vacinando há algum tempo. Então, os ciclos de transmissão da febre amarela, que tem um impacto importante para a gente entender todo esse mecanismo e toda a política de vacinação também relacionada a ela. A gente vê muito na literatura, isso talvez cause alguma confusão, as pessoas chamando de febre amarela silvestre e febre amarela urbana. Eu particularmente não gosto muito dessa nomenclatura, né? Acho que a gente tem um ciclo urbano e um ciclo silvestre da febre amarela. Mas a febre amarela é uma só, a doença é só uma, o vírus é só um, a clínica é a mesma. Então a gente tem um ciclo silvestre, urbano, mas uma só doença. E o que vai diferenciar as duas? A localização geográfica, o tipo de hospedeiro e a espécie do vetor. Esse aqui é o ciclo na África e aqui no Brasil, nas Américas. A gente vê esse ciclo se mantendo entre macacos, né, principalmente. Na verdade, tem uma série de primatas que podem ser infectados pelo vírus, mas o que se conhece de importância epidemiológica são os primatas não humanos, mas outros mamíferos podem se infectar. Sendo a transmissão sendo realizada aqui pelo vetor, pelo hemagogos e o sabetes, que são 2 mosquitos de hábitos silvestres. Nas áreas de transição, áreas rurais e áreas próximas dessas áreas silvestres, você pode ter casos humanos. O Aedes albopictus é sempre uma grande suspeita, embora a gente nunca tenha conseguido confirmar realmente a relevância dele nessa transmissão, porque ele é um tipo de Aedes que tem um hábito que é menos urbanizado, né? Ele convive bem em áreas periurbanas, embora esse periurbano no Rio de Janeiro é meio diferente da maior parte dos lugares, né? Por exemplo, no campus em Manguinhos, lá no campus da Fiocruz, o predomínio é de albopictus, tem mais albopictus do que a Aegypti. É um campus que tem muita área verde, né? Então faz sentido. E aqui a febre amarela é urbana, com já o ciclo entre o homem e com a Aedes aegypti como o vetor. Quando você perde a relação com a transmissão com os reservatórios, né, animais, e com o hemagogos e o sabetes, você tem o ciclo urbano estabelecido. Esse aqui é que pode ser devastador, né? A gente vê os tamanhos das epidemias de dengue que a gente tem, o R0, o potencial de transmissão que o Aedes aegypti tem hoje nas cidades do Brasil, isso aqui pode ser uma epidemia explosiva. Então, o grande receio é sempre que isso aqui retorne. Então, o papel dos macacos, né? O macaco é um hospedeiro preferencial temporário, né? Ele funciona como um amplificador, porque ele amplifica muitos vírus e serve para que outros mosquitos ali se alimentem nele, então ele pode amplificar essa transmissão. A presença de um macaco infectado só pode amplificar. E disseminador, porque ele se propaga dentro do território dele. Ele caminha dentro do território e pode propagar, levar o vírus para lá. A importância epidemiológica dele é essa. Ele, enfim, mantém o vírus na natureza. Então, a febre amarela, como uma zoonose também, ela não é passível de erradicação. A não ser que a gente vacine ou mate todos os macacos, a gente vai sempre ter febre amarela. Tem que explicar isso aí porque a tendência a matar macaco tem aumentado, né? Os micos têm sofrido um pouco aí na cidade por conta disso. Mas diferente de doenças como, por exemplo, a hepatite B, que é uma doença que só se transmite entre os seres humanos, que tem uma excelente vacina segura, que a gente pode pensar em algum dia erradicá-la, a febre amarela a gente não pode ter que trabalhar com o controle dela, não com a erradicação.
Aqui os primatas que são envolvidos no Brasil, esse é o bugio, é o maior primata não humano que a gente tem no país. E ele é o melhor amplificador deles, é o que a gente encontra em Minas, é o que a gente encontra no Sul. E ele é o mais envolvido, na verdade, nisso. Esse ainda aqui, o bugios. Aqui o macaco-aranha, que também é um macaco bastante comum no país, que também é um reservatório. Esse é o macaco-prego, que também a gente vê ainda em área urbana, você já ainda encontra ele, né? Até criador e tal. E o calitrix, né? Que é o sagui, ou como a gente chama aí de mico. Esse é um animal que está urbanizado, né? Você anda pela rua nos fios de alta tensão, você vê os micos passando ali. É o nosso esquilo, né? A gente vai para Nova York e vê aquele esquilinho andando, todo mundo acha bonitinho. Aqui eles ficam olhando o mico, né? Então, assim, ele é um péssimo amplificador. Isso talvez explique também a dificuldade de introdução da febre amarela urbana, né? Comparado com o bugio, por exemplo, o vírus, a viremia que ele faz é muito menor. E esses são os vetores silvestres, a gente está acostumado a ver as fotos do Aedes, né? Esses são diferentes um pouquinho, o Hemagogos e o Sabetes, né? São mosquitos com padrão diferente. E o papel dos mosquitos nessa transmissão, ele tem um período extrínseco de incubação, que é entre o momento que ele pica, né, e que se torna infectante. No Aegypti isso varia entre 9 a 12 dias, nos outros é menos estudado, mas é em torno disso. Isso significa o quê? A gente discutindo lá inicialmente as medidas de precaução para a internação de um paciente com febre amarela, e a gente tem uma situação muito sui generis no Brasil, e onde você não encontra isso na literatura um paralelo. Porque normalmente nos locais onde tem febre amarela, você tem um transmissor, tem um vírus circulando, e é como funciona como a dengue para a gente. Ninguém vai se preocupar em isolar um paciente se é uma área com transmissão. E onde não tem o vetor, não tem transmissão, você incluir um paciente com viremia também não tem risco de introdução da doença, porque não tem as condições climáticas para perpetuar a transmissão. No Rio de Janeiro e nessa área do litoral do Brasil, a gente tem o vetor, mas não tem a doença. Então, você internar um paciente virêmico, você está trazendo um risco de introdução da doença naquela área. E aí as pessoas chamam, aqui na Fiocruz tem muito mosquito, o mosquito vai picar o paciente, então quem estiver examinando o paciente tem que estar vacinado, mas assim, lembrar que ele leva 9 a 12 dias para fazer esse período extrínseco. Então, se teve um paciente internado virêmico, ele teve alta e dali a 15 dias, 20 dias, um profissional ficar febril, é aí que você tem que pensar na possibilidade de ser uma febre amarela a partir daquele foco, não no momento em que o paciente está sendo avaliado. Então ele vai ficar infectado o resto da vida, que dura 6 a 8 semanas, e o período de transmissibilidade, que é o período de viremia, é um dia antes do início dos sintomas, até o 3º ou 4º dia de doença. O paciente que chega também com a forma grave para a internação, em geral ele já não está mais virêmico, né? Isso é mais no início da doença. Então, a fisiopatogenia aqui e as manifestações clínicas da doença, da febre amarela. A família dos flavivírus, né? A gente hoje são mais de 70, são um número enorme. Tem aqui a febre amarela, dengue, encefalite japonesa e zika, né? Daqui dessa lista aqui falta só a encefalite japonesa. O vírus da hepatite C também é um flavivírus, o que faz com que todas as drogas que são ativas contra a hepatite C já tenham sido testadas para a febre amarela também, pelo fato de serem vírus da mesma família, e outros vírus de importância veterinária. É uma família ampla de vírus, né? Ele é um RNA de fita simples, tem proteínas estruturais, como o capsídeo, PRM e a proteína do envelope, e tem as proteínas NS, não estruturais. E, inclusive o NS1, que é aquele que a gente tem um teste diagnóstico para ele, que é uma das proteínas responsáveis pela virulência, pela patogênese do vírus. Assim como na dengue, que também é um flavivírus, também tem um NS1 que tem essa mesma função. A fisiopatogenia, por incrível que pareça, não é tão bem descrita, né? Apesar de ser uma doença tão antiga. O que a gente sabe é que ele é um vírus viscerotrópico, o principal órgão-alvo é o fígado, né? Se a gente tivesse que falar em alguma definição, seria uma hepatite, é uma forma de hepatite. Tem uma grande expressão de citocinas, com interleucinas, fatores de necrose tumoral. Durante a fase de viremia, na fase final, um quadro clínico semelhante a uma sepse viral, por conta dessa resposta inflamatória intensa. Na lesão hepática, ela faz uma apoptose das células,
uma necrose mediozonal, esteatose e a degeneração eosinofílica, que são os corpúsculos de Councilman, que é o patologista adora um epônimo, né? Então tem que botar um nome de alguém, e o seu corpúsculo de Councilman. O que é interessante aqui é que na lesão hepática você não tem tanta inflamação, diferente da hepatite viral clássica, né? Então o paciente que se recupera de febre amarela tem muito pouca fibrose após isso, né? Diferente de outros vírus que fazem essa lesão hepática. A lesão renal, você encontra necrose epitelial, degeneração tubular, tecido linfóide, necrose em centros germinativos, né? Nos estudos de imunohistoquímica, a presença do vírus mesmo é encontrada no fígado, né? A hipótese para lesão renal, lesão do tecido linfóide também, de musculatura, músculo cardíaco também sofre lesão, que não seja uma lesão direta, seja uma lesão indireta, né? Aqui para ilustrar aqui os corpúsculos, né, degeneração eosinofílica. Aqui como eles aparecem na imunohistoquímica, a gente teve aí uma grande discussão recente sobre imunohistoquímica, PCR e tal, então isso aqui é uma lâmina de imunohistoquímica. Aqui os hepatócitos em apoptose sendo destruídos. E aqui a presença, um marcador para esse TGF aqui, TGF-beta, que é um fator que induz a apoptose e tem uma ação anti-inflamatória. Então a grande hipótese é que ele seja um dos principais responsáveis por essa lesão, induzindo a apoptose e evitando uma resposta inflamatória grande no fígado. Então as formas clínicas, esse é o iceberg clássico, né, da febre amarela, é um slide do MS. As formas leves e moderadas e as formas assintomáticas são as que normalmente não são diagnosticadas. Se a gente pegar a definição de caso da vigilância de febre amarela até essa epidemia, ela inclui icterícia ou manifestações hemorrágicas. Então você só vai pegar realmente daqui para cima, né? O que a gente vê normalmente é isso, a forma grave, a forma maligna e diferença de nomenclatura, alguns lugares usam forma moderada, outros não, uns usam forma maligna quando tem coagulação intravascular disseminada, outros só falam em forma grave, e aí tem algumas variações, né? Esse estudo é bem interessante, ele fala do iceberg inteiro, é um estudo do Pedro Vasconcelos, lá do Pará, e ele faz uma análise de 69 para cá de todas as epidemias descritas e ele chega nesses números aqui. Então, são 55% de formas assintomáticas, 33% de formas leves e 12% de formas graves. Entre as formas graves, a letalidade é de 47%. Né? A letalidade total fica em torno de 5%. Mas o que a gente chega aqui, hoje está com 32% de letalidade, né? Que a gente melhorou a vigilância, tem encontrado mais formas leves, né? E no início da epidemia, a letalidade estava próximo disso, porque a gente provavelmente só estava encontrando as formas graves. Essa é uma descrição das diferenças entre elas, né? Então, a leve, moderada, aqui febre, cefaleia, mialgia, náusea, icterícia leve, é um quadro febril agudo sem uma diferença clínica entre as outras doenças febris agudas que a gente vê aí. Pode ter leucopenia, uma plaquetopenia discreta, né? Uma elevação moderada de transaminase, bilirrubina. As formas graves, você já vai apresentar icterícia, uma icterícia intensa, as manifestações hemorrágicas, oligúria e rebaixamento de nível de consciência, que já com lesão renal, aumento de creatinina, insuficiência renal e a elevação de transaminases. Essa forma maligna é chamada aqui quando você tem a coagulação intravascular disseminada e aí nessa parte aqui especificamente a letalidade é muito alta, né? Os tempos dessas fases, você tem um período de incubação de 3 a 6 dias, um período de infecção de 1 a 3 dias, que são aquela quadro leve, febre, cefaleia, mialgia, anorexia, o sinal de Fagit, neofagia, que é a bradicardia relativa, é muito descrito na literatura, na prática clínica. Eu até perguntei especificamente para a Ana Carla, que foi a médica que foi até a Minas, que a gente com a Força Nacional do SUS lá para ver, e não era um sinal muito identificado lá. Mas é uma bradicardia relativa, o paciente faz febre e tem uma diminuição da frequência cardíaca ou ela se mantém estável, né? Não acompanha a temperatura. Um período de remissão de 2 a 48 horas, que a gente vê também na dengue, né, que é uma outra infecção por flavivírus, e em seguida o período de intoxicação. Uma percentual dos pacientes termina aqui, né? Vai ter só o quadro leve, doença febril, 3 a 4 dias e ficou bem. Quem evoluir para cá vai ver a icterícia, né? Agora uma icterícia franca, essas manifestações hemorrágicas e a insuficiência renal. Isso aqui é uma foto de um paciente com febre amarela. A icterícia também é muito descrita, que um dos diagnósticos diferenciais é a leptospirose,
mas apesar das duas fazerem icterícia, lesão hepática, e terem manifestações hemorrágicas, aquela icterícia rubínica que a gente vê na leptospirose não aparece na febre amarela. A icterícia é realmente bem amarela, né? Sem aquele componente rubínico. Período de intoxicação, então, que segue com oligúria, anúria, estoque, estupor, já que o evento final, né, com óbito entre 7 a 10º dia. Aquele estudo grande que avalia todas as descrições de casos, a média ficou em 8 dias para o óbito. Os pacientes que evoluíram para óbito, em média, morreram em 8 dias. Para os pacientes que morrem, é um período de evolução mais curto que o ebola, né? Então, a gente tem muito medo, às vezes, de umas coisas e tem coisas mais próximas aqui que são... esse aqui, para ilustrar a sobreposição dos sintomas, né? Aqui é o período inicial com a remissão da febre, cefaleia, mialgia. O período de viremia, que vai só se apresentar nesses primeiros 3 a 4 dias. Depois ele é seguido pelo nível de anticorpos, que vai subir aqui. É isso que vai determinar também o diagnóstico. Então, aqui nessa fase é o diagnóstico molecular, PCR. Aqui é um diagnóstico sorológico, né? Que você só vai ter anticorpo. E as manifestações graves também estão todas nessa segunda parte aqui, albuminúria, oligúria, icterícia e hemorragia. São duas séries de casos, as maiores que a gente tem no Brasil, para a gente ver a frequência dos sintomas, né? Então aqui são 250 casos, chamam a atenção que também é um predomínio de homens, né? 80%, jovens, 26 anos de média, 2% dos pacientes, ou seja, 5 eram vacinados. Na definição de caso também, você exclui o paciente que já foi vacinado. A gente vê aqui que isso não é totalmente verdade. Os sintomas mais frequentes estão febre, 94,4%. E a gente olha, poxa, realmente a febre é muito alta, né? 94,4%. Mas se você olhar pelo outro lado, 5% dos pacientes não tinham febre. Tinham febre amarela sem febre. Então os sintomas, às vezes os quadros são difíceis de diagnosticar. Cefaleia em 83%, depois vômitos, icterícia, calafrios, manifestações hemorrágicas em 46%, oligúria em 36%, coma em 26%, a bradicardia em quase 10%. Dá para ver pelos sintomas que é uma série com casos graves, né? TGP, a média de 957, com aqui máximas de 15.200. TGO também com 1.096 e 43.000 até. A lesão muscular explica talvez porque o TGO normalmente seja mais alto na febre amarela, ao contrário do que a gente vê em outras doenças hepáticas. A bilirrubina aqui em 4,7, a total em 7,2, né? Creatinina e ureia aumentadas, 3,6 de creatinina. Nessa série, 86% de hospitalização, com 44% de letalidade, casos graves. Intervalo entre o início dos sintomas e a morte, aqui nessa série também, 8 dias. Essa é outra série mais recente, 2002, 2013, mostrando uma série com casos mais leves, né? Então, febre, cefaleia, vômito, icterícia, mialgia e calafrio. Não foge muito disso. Para o diagnóstico diferencial, as formas leves são outras doenças febris agudas, né? Um quadro influenza-like, dengue, zika, chikungunya, entra tudo nesse diagnóstico diferencial. E aí vem as doenças malária, leptospirose, hepatite viral, sepse, o dengue grave, outras doenças hemorrágicas virais. E aí tem os locais que fazem essa diferenciação do diagnóstico diferencial para as síndromes ictéricas, febris e as hemorrágicas, né? Dependendo do predomínio dos sintomas, o diagnóstico diferencial vai ser mais importante com hepatite viral, leptospirose ou malária, ou com dengue, hantavirose, febre maculosa e doença meningocócica, né? O diagnóstico específico, então, a pesquisa de vírus, cultura de células a gente só usa em pesquisa, né? Na prática a gente não utiliza. O PCR é o método de eleição para o paciente no início dos sintomas, os primeiros dias de quadro. Os anticorpos, né? O ensaio de eleição é o MAC-ELISA. A gente tem também o ELISA de MGG, inibição de hemaglutinação, e o PCR também in situ em tecidos, né? Que não é tão bom quanto o PCR no soro. O exame histopatológico, a gente vai ver uma necrose medizonal no fígado principalmente, em lobos hepáticos, esteatose e a degeneração eosinofílica. A imunohistoquímica, detecção de antígenos virais em tecidos, utilizando o anticorpo marcado com enzima. No caso que a gente tem hoje aqui é a fosfatase alcalina. A gente tinha
mais de um tipo de técnica de imunistoquímica sendo realizada. Em fevereiro houve uma oficina do CDC lá em Belém, no Instituto Evandro Chagas, onde houve lá uma oficina sobre imunistoquímica com a febre amarela, uma padronização da técnica, inclusive com fornecimento dos insumos. Então os locais hoje todos utilizam a mesma técnica para imunistoquímica, baseada na recomendação do CDC. O isolamento viral, o 1º ao 7º dia, sendo que até o 4º dia, que é o principal período para a gente encontrar. A sorologia, a primeira amostra após o 5º dia, uma segunda com 14 a 21 dias, e a histopatologia de preferência até 12 horas após o óbito. É o que dificulta às vezes a confirmação de episotias, né? Em geral a carcaça chega já mais deteriorada. O tratamento, infelizmente não tem um tratamento específico, tem publicação de uma série de antivirais testados para isso, sem uma grande de ribavirina, até o sofosbuvir lá do Estevão, e nenhum deles mostrando uma real eficácia, né? A questão da utilização do antiviral tem também a limitação de ser uma doença com um período de viremia muito curto. Então, para a gente imaginar que um antiviral vai ter um efeito no prognóstico da doença, ele tem que ter um início muito precoce para a gente conseguir evitar as consequências daquela circulação do vírus. Então, ele teria também uma utilização limitada, né? Fora isso, é suporte, hidratação, vitamina K, plasma fresco para as manifestações hemorrágicas, e a diálise precoce é a única coisa que tem um trabalho mostrando redução de letalidade com a diálise precoce. Esses pacientes que estavam em Minas lá, que é o local com o maior número de óbitos, tinham dificuldade de acesso à diálise. Mesmo os centros de referência nas cidades próximas, Governador Valadares, Teófilo Otoni, tinham dificuldade de acesso à diálise. Isso pode explicar também o número de óbitos. Então, prevenção e controle. A gente vai falar basicamente de vigilância e imunização agora. Os objetivos são manter erradicada a febre amarela urbana, desde 42, manter sob controle a silvestre, a gente não pode erradicar, e detectar oportunamente a circulação viral para orientar as medidas de prevenção e controle. A política de prevenção que se adotou no país de vacinar algumas áreas e deixar outras sem vacinação de rotina, porque não havia risco, pressupõe que a gente tem uma capacidade de detectar rapidamente a circulação viral para que a gente possa, então, tomar alguma atitude em relação àquelas áreas que não estão protegidas. A vigilância, então, os componentes, a vigilância de episotias, a entomológica e a vigilância de casos humanos. A morte de macacos que a gente considera chamado de episotias, né? E análise de pools de mosquitos silvestres em locais de episotias. A gente tem uma equipe lá na Fiocruz que faz isso, né? Faz detecção. Eles, numa comunicação informal, ainda sem publicação, eles informaram um aumento muito grande da captura de hemagogos nessas áreas. Parece ter tido algum desequilíbrio nesse sentido, que pode explicar também o aumento da transmissão. Isso aqui é uma experiência lá do Rio Grande do Sul, que é interessante, que é a questão da vigilância ativa em primatas não humanos. Ao invés de você só detectar as mortes, então eles fazem aqui a captura do bugio vivo, fazem a coleta de exames para detectar a circulação de vírus. O que aconteceu? Em 66, você tinha casos aqui de febre amarela, nessa bacia dos rios Paraná e Uruguai, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em 66. De lá para cá, nenhum caso humano. 30 anos depois, quando iniciaram essa prática de vigilância ativa, eles detectaram episotias, né, macacos positivos, em 2001, no Rio Grande do Sul, Santiago, na mesma área, né? Significa que os casos humanos pararam, acabaram, mas o vírus continuou circulando ali, né? Era uma área com circulação do vírus e que se mantinha, então as pessoas ali deveriam estar vacinadas, apesar da gente não estar vendo nenhum caso humano naquele momento. Então, os casos suspeitos, a definição é um quadro febril agudo até 7 dias, início súbito, com icterícia e manifestações hemorrágicas, pessoas procedentes de área com risco nos últimos 15 dias, não vacinado ou com estado vacinal ignorado. Do ponto de vista individual, clínico, investigação num caso de febre amarela, não se aplica, né? Essa definição de caso é para efeito de vigilância. A gente não vai se restringir a esses períodos aqui quando você tem uma suspeita clínica de um paciente com febre amarela. Os casos confirmados, então, estão nessa definição de caso suspeito com alguma confirmação com um daqueles
métodos que a gente falou antes, tanto a detecção de anticorpos, quanto o isolamento de vírus e PCR positivo. A imunização contra a febre amarela, então, que é a grande diferença, né? Qual é a grande diferença da febre amarela para dengue, zika e chikungunya? É a vacina. Essas outras doenças a gente não tem um instrumento de prevenção, que no caso da febre amarela, o que a gente está vivendo é uma epidemia, mas é uma epidemia de tiro curto. A hora que a gente conseguir uma cobertura alta, ela vai ficar sob controle de novo. A gente tem que ter uma questão para reduzir o dano agora, reduzir os óbitos, evitar a reentrada na área urbana, mas a gente tem um mecanismo de controle, né, que a gente não tem para as outras. É uma vacina de vírus vivo atenuado, né, a gente tem vários tipos de antígeno, vários tipos de vacina, no caso da febre amarela, assim como sarampo, rubéola, chumba, BCG, né, BCG no caso é uma bactéria, mas são organismos vivos. Aplicação subcutânea, no Brasil o Biomanguinhos é o maior produtor, e ela tem uma proteção após 10 dias de aplicação, por isso aquela recomendação de vacinar 10 dias antes de viajar, porque a gente no ambulatório de medicina de viagem, você às vezes vê o paciente que vai viajar no dia seguinte, vai ficar uma semana na área e vai voltar. Quando a vacina tiver efeito, ele já está de volta, então não justifica você vacinar ele por conta disso. Esse aqui é o desenvolvimento da cepa, né, mostrando a cepa 17D, que originou tanto a de Biomanguinhos quanto a francesa. Em publicações antigas, você acha uma cepa muito neurotrópica que foi descontinuada. Hoje a cepa francesa é essa aqui, que é o outro produtor, essa Sanofi Pasteur. A composição é o vírus atenuado, 17D, cultivado em ovos embrionados de galinha, né, desde aquela lá, 1940, continua, a técnica é a mesma. Sacarose, glutamato de sódio, gelatina, eritromicina e canamicina. A gente tinha uma apresentação de 50 doses antigamente que não tinha antibiótico. A gente podia usar em pacientes alérgicos a esses antibióticos. Ela foi descontinuada, a gente não tem mais. A gente não tem mais essa opção. A conservação entre 2 a 8 graus ela tem que ser utilizada após 4 horas da diluição, que é também uma questão operacional para a vacinação. Então, às vezes as pessoas perguntavam, antes dessa loucura toda da epidemia, a gente restringia a vacinação de febre amarela para alguns dias da semana. Isso tem que ser feito para você aproveitar todo o frasco. Se você abrir e não tiver as 5 ou as 10 pessoas para vacinar na hora, você vai perder as outras doses, né? Isso é uma questão logística para vacinação importante. Aqui um trabalho para mostrar, e tem trabalhos para ilustrar os principais pontos da vacina, aqui para mostrar a imunogenicidade, que é alta, né? Aqui as diferentes cepas, a francesa e dois lotes brasileiros, e que 98% por protocolo, 99%, 99%, então a imunogenicidade é alta. O esquema vacinal, crianças então de 9 meses até 4 anos e 11 meses e 29 dias, uma dose aos 9 meses e uma dose de reforço aos 4 anos de idade, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Para as crianças a partir dos 5 anos de idade, nunca foram vacinadas ou sem comprovante, uma dose e outra 10 anos depois. Pessoas a partir de 5 anos de idade que receberam apenas uma dose da vacina antes de completar 5 anos, uma única dose de reforço, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Isso aqui está muito bem explicado em alguns locais, no manual de vacinação, na própria recomendação da Sociedade na SBIM, da Sociedade Brasileira de Infectologia, mas para divulgação, que eles precisavam de mensagens mais curtas, isso ficou um pouco confuso. E a gente tem recebido milhares de questionamentos com relação a isso, porque sai como se a criança não tivesse sido vacinada aos 9 meses, ela deve receber uma vacina e uma segunda dose com no mínimo 30 dias de intervalo. Então as pessoas que vacinam uma criança de 2 anos acham que tem que fazer a segunda dose 1 mês depois. Mas não tem nenhum sentido em você antecipar o reforço, né? O reforço deve ser mantido aos 4 anos. Então qualquer criança que se vacine entre 9 meses e 3 anos e 11 meses, faz o reforço aos 4 anos. Depois dos 4 anos, ela faz o reforço 1 mês depois que ela fez a primeira dose. Tentativa de enxugar isso às vezes não fica tão claro e gera muita controvérsia, né? As contraindicações da vacina. Alergia grave, né, é o componente da vacina, idade inferior a 6 meses, isso aqui... Quando se estabeleceu essa contraindicação, caiu muito a incidência de meningoencefalite, que era muito comum em crianças a partir dos 2 meses. Infecção sintomática do HIV, né? Aí no caso as imunodepressões, né? Como todo vírus vivo, né, em vacina. Timoma ou timectomia, então o paciente sem timo
é um dos casos com maior letalidade, pacientes sem timo vacinados. Significa que o timo serve para alguma coisa realmente, porque a gente pensa sempre essa dúvida do que faz o timo. A imunodeficiência primária, outras neoplasias, outro uso de imunodepressoras. Né? As precauções. A vacina contra a febre amarela é a única que tem isso. As vacinas têm indicações e contraindicações. A febre amarela, além disso, tem as precauções. Quais são as precauções, então? Maiores de 60 anos, gestantes, lactantes de bebês com até 6 meses, quadros febris em atividade, que é uma precaução, né? A gente evita a vacinação, e alergia ao ovo, que era uma contraindicação, mas que tem vários estudos mostrando que você pode vacinar as pessoas desde que você tome alguns cuidados, como observação após a aplicação e tal. Não é uma contraindicação absoluta. E aí, né, como é que a gente chega nesses dados? Aqui são dados de mulheres vacinadas, gestantes vacinadas inadvertidamente. Os dados que a gente tem, basicamente, de vacinação em gestante são sempre assim, né? Você contraindica a vacina em gestante, a mulher em idade fértil se vacina sem saber que está grávida, depois ela descobre que está grávida e você acompanha para ver se tem algum problema. E aqui é uma série com 304 casos, sem alterações que possam ser atribuíveis à vacina, né, sem malformações. O que a gente tem são experimentos em modelos animais que mostram déficit de desenvolvimento dos filhotes após o nascimento, quando recebem. Então há um risco teórico, né, por isso é uma precaução. Mas lá na região de Governador Valadares, por exemplo, quando a epidemia se instalou realmente, todas as grávidas foram vacinadas. Isso vai depender do benefício que a vacina vai trazer. Então, essa avaliação nas precauções, essa avaliação de risco-benefício deve ser criteriosa. E aí é uma grande discussão, porque fora de uma situação de campanha, essa avaliação deve ser feita individualmente pelo médico. Né? Se você tem alguma dessas indicações, deve procurar um médico e ele vai identificar se você deve vacinar ou não. Numa situação de campanha de vacinação, isso fica mais complicado. O que a gente vai considerar nessa avaliação? O local exato onde vai haver exposição ao vírus. Então, se a pessoa vai para uma área rural, se ela vai para uma área urbana ou se ela vai para uma área de mata, o risco é diferente. Né? Então, a gente não tem febre amarela urbana. Se a pessoa está indo para Minas Gerais, vai ficar em Belo Horizonte o tempo inteiro na área urbana, o risco para ela é muito baixo. Se ela está indo lá para uma fazenda próxima a Teófilo Otoni, o risco dela é bem mais alto. Então, a gente tem que pesar isso na hora de indicar ou não a vacina para gestante e para o idoso. Áreas com casos recentes ou próximas à área de transmissão, mas sem casos novos há muito tempo. O tempo que o indivíduo vai ficar exposto e a atividade exercida na área. Então, o cara vai ficar pouco tempo, o risco é baixo. O cara está se mudando lá para a região norte, ele vai ter um risco alto, né, para o resto da vida. A idade, né, então, o risco aos 70 anos é maior que aos 60, esse risco ele é progressivo. Então, o risco para uma pessoa de 61 anos é diferente do que uma pessoa de 90. Essa pessoa de 90 tem um risco maior. Então, você também tem que avaliar isso na hora de indicar ou não. E, no caso das lactantes, a possibilidade de substituição do leite materno. A gente tem, até onde eu sei, até 2015, tem 2 casos descritos de febre amarela em transmissão pelo leite materno. Né? A excreção do vírus no leite materno é conhecida e a transmissão oral é possível também em modelos animais. Então, a gente tem 2 casos, um caso grave, uma das crianças com uma meningoencefalite grave, com febre amarela, de mães que tinham sido vacinadas durante a gestação. Então, são esses casos que levaram a contraindicar durante a amamentação nos primeiros 6 meses. E aí a possibilidade de substituição fala muito alto, né? Porque você tem que interromper 28 dias a amamentação, essa mãe provavelmente não vai voltar a amamentar, e dependendo da condição social e econômica dela de substituir o leite materno, isso pode ser feito de forma mais tranquila ou não. Né? Os eventos adversos pós-vacinais, então, que é a nossa grande preocupação com a vacina, né, que determina, na verdade, toda a situação epidemiológica que a gente vive hoje, é consequência dos eventos adversos da vacina. Então, a gente tem manifestações locais, sistêmicas, que a gente vai dividir em sistêmicas gerais, hipersensibilidade, e a doença neurológica e a viscerotrópica associada à vacina. Aqui fica pequeno esse quadro resumo, mas eu vou ler rapidamente só as frequências que eu acho interessante. A gente vê aqui a manifestação local em torno de 4%, 1 a 2 dias após, tem pouca manifestação local, né, que é dor, eritema e duração. Essas manifestações sistêmicas gerais, que é um quadro de febre, cefaleia leve, mialgia, pode durar 1 a 3 dias,
ela em algumas séries chega a 6%, ela é maior até do que a reação local. Isso também é uma das poucas vacinas onde isso ocorre. Normalmente a reação local sempre é mais frequente. A hipersensibilidade é a hipersensibilidade que a gente vê em todas as vacinas, né? A anafilaxia é um evento raro, 0,2 por milhão, e ocorre. A doença neurológica, que a gente caracteriza por febre, meningismo, convulsões e torpor, é o quadro da encefalite, da meningoencefalite pelo vírus, que é, a princípio, causada por lesão direta do vírus, e o diagnóstico é feito por detecção de anticorpo no líquor. E a doença inflamatória desmielinizante, que aí teria um mecanismo autoimune, né, síndrome de Guillain-Barré, e que não tem uma relação causal tão fortemente estabelecida quanto a meningoencefalite. A doença, o Guillain-Barré, como uma série de outras situações, como é uma manifestação multicausal, você sempre tem a dúvida se foi a vacina mesmo ou se foi alguma outra coisa que causou aquela desmielinização. Esse evento ocorre na média de 0,8 a cada 100 mil doses. Acima de 60 anos, essa incidência dobra, vai para 1,6 a 2,3. Então, acima de 60 anos, o risco da doença neurológica é bem mais alta. É uma doença que contraindica outras doses da vacina. Se ele tem uma manifestação neurológica, ele não deve se revacinar. Mas tem uma letalidade baixa, poucas pessoas morrem com isso, e a maioria se recupera sem sequelas, né? A grande dúvida com relação a que a gente na prática sente é que a cefaleia é uma manifestação mais presente na doença neurológica e também está no quadro de manifestações gerais. Então, por exemplo, há umas 2 semanas atrás veio uma pessoa para vacinar, trouxe o filho que tinha uns 19, 20 anos, que tinha tido uma história de uma vacinação anterior, uma dose anterior, onde ele teve muita cefaleia. Olha, ele tomou essa vacina, teve uma reação alérgica, sentiu mal, teve muita dor de cabeça. Como eu nunca tinha visto mais alguma coisa, não, só dor de cabeça. Se for a manifestação geral, a gente dá a segunda dose nele. Se for uma manifestação neurológica, ele tem contraindicação. Às vezes a decisão a gente não tem muito elemento. Esse paciente especificamente, a gente conseguiu que a mãe levantasse lá documentos do pediatra na época, e o pediatra interrogava a meningite no encaminhamento do paciente para o atendimento. Então a gente considerou que havia sinal meníngeo e contraindicou a nova dose da vacina. E a doença viscerotrópica aguda, que é o nosso grande problema, né, que é uma hepatite com insuficiência renal e hemorragias, é um quadro de febre amarela grave, na verdade, que só foi descrito aí no final dos anos 90, até a gente tinha aí 40, 50 anos de utilização da vacina sem que isso tivesse ocorrido, ou sem que a gente tivesse percebido isso, né? E ela tem uma taxa aí de 0,4 por 100 mil, isso varia muito, essa é uma série americana, as séries brasileiras variam muito de incidência, dependendo do local. E maior de 60 anos chega a 1 a 2,3 também, pode chegar 3, 4 vezes mais alto em maior de 60 anos. Essas manifestações são muito graves, e 0,4 para 100 mil, se a gente considerar que ela tem uma letalidade em torno de 60%, essa manifestação, se a gente vacinar a cidade do Rio de Janeiro inteira, está dentro do esperado, não quer dizer que vai ocorrer, mas a gente tem 12 mortes dentro do esperado, só com a vacinação da cidade inteira do Rio de Janeiro. Então, numa situação onde não há transmissão ou não há risco de transmissão de febre amarela, a decisão de vacinar a cidade inteira pode, além de estar colocando em risco a vida das pessoas, essas 12 pessoas que eventualmente vão morrer com isso, como também a confiança na vacina. Porque depois que uma pessoa morrer com a vacina, ninguém mais vai querer tomar a vacina. E a gente vai ter muito mais dificuldade para controlar a transmissão da febre amarela. Então é isso, na verdade, que motivou todo aquele cuidado na restrição das áreas onde vai se vacinar a vacina. Sempre houve muito questionamento com relação a isso, várias correntes que diziam que tinha que vacinar todo mundo logo, mas o cuidado foi tomado por conta disso e tem realmente uma base, concorde-se ou não, tem uma base teórica para tomar essa decisão. Aqui mostrando que esses eventos adversos em geral não são relacionados à dose, à viremia, né, é um problema individual. Aqui um artigo raro, né, onde as pessoas assumem uns erros. Então nesse local aqui eles aplicaram 25 vezes a dose da vacina, que não diluíram corretamente. 14 pessoas receberam 25 vezes a dose, sem nenhum evento adverso grave, né? Isso já aconteceu 2 vezes, já ligaram 2 vezes para a gente lá no CRI, para relatar isso já nessa vacinação agora. Então é mais comum do que a gente imagina, né?
Hoje o frasco, felizmente, são só 5 doses, né? Não chegam a 25. A questão das manifestações locais, né? Mostrando aqui as frequências. Em 269 casos, uma frequência baixa, né? Em torno de 3% nessa série aqui, 4% nessa, de dor local e eritema. As manifestações sistêmicas gerais, que a gente vê aqui febre um pouco mais alta, cefaleia, náusea, mialgia, um sintoma, né, gripal aqui, flu-like. E a gente vê aqui uma frequência de 18% mais ou menos, 21%, com entre 7 a 8 dias de afastamento do serviço por conta do evento. Então o evento pode ter alguma gravidade, leva a pessoa a deixar de trabalhar, mas com um bom desfecho e não contraindica uma segunda dose. Isso aqui é um trabalho interessante, do trabalho do Guilherme Cortes, né? Esse colega de residência que está em Juiz de Fora, e na campanha de vacinação lá no final do século XX, o que eles detectaram foi um aumento da meningite asséptica na cidade, na faixa etária que estava sendo vacinada. Então houve uma identificação muito pequena de eventos adversos associados à vacina, mas houve um aumento exponencial de meningite asséptica naquela população. Quer dizer, na verdade, a gente certamente está subestimando muito os eventos adversos que estão ocorrendo na população, com o risco de se revacinar essas crianças, porque você acredita que não houve evento adverso. No caso da doença visceral associada à vacina, é uma falência múltipla de órgãos, né, um quadro clínico do vírus selvagem. Os primeiros casos relatados nos Estados Unidos com a cepa 17D conato foi em 96, 98, 4 casos com 3 óbitos. No Brasil, essas foram as primeiras detecções com a nossa vacina, e na Austrália foi em 2001 a primeira detecção com a vacina francesa. Então todas elas podem fazer isso, né? Não é um problema associado à fabricação da vacina em si. Até 2015, que é a última série que eu tenho, são 65 casos relatados de doença viscerotrópica, com uma letalidade, case fatality rate, de 63%. Então, é mais alto do que a letalidade da febre amarela, da doença. Aqui as descrições dos casos, mostrando aqui hepatite morte após a vacinação, a americana do Lancet, a febre, falência de múltiplos órgãos de 4 casos, com a cepa francesa, e aqui a publicação brasileira, lá também do pessoal lá de Belém envolvido, com os 2 primeiros casos relatados no Brasil. A descrição dos casos é uma doença viscerotrópica igual à febre amarela, as lesões teciduais são iguais a que você encontra na febre amarela, a manifestação clínica é a mesma, e o vírus é o vírus vacinal. A gente tem, por exemplo, o caso da polio, onde você pode ter uma reversão daquele vírus vacinal, ele deixa de ser um vírus atenuado e passa a ter as características do vírus selvagem. Não é isso que ocorre no vírus da febre amarela. Continua sendo o vírus vacinal atenuado. O que se acredita é que há uma sensibilidade individual ao vírus, que talvez seja o que explique também algumas pessoas fazerem formas graves na infecção e a maioria fazer só formas assintomáticas. Então talvez as mesmas pessoas que fariam formas graves podem responder muito mal também à vacina viva. Mas se a gente conseguisse identificar essas pessoas de alguma forma, se resolveria esse problema, né? Então é isso que eu falei agora, os óbitos devem estar relacionados a fatores individuais que regulam a suscetibilidade celular ao vírus da febre amarela rara, né? Não é reversão. E aí o que a gente teve foi isso aqui, né? Naquela época uma confusão danada, quando começou a identificar isso, Bill Manguinhos discutindo com o Ministério, com a Fiocruz, e aqui os modelos, esses modelos que falavam do número de óbitos, que você poderia esperar nas cidades com isso. A discussão, esse aqui do grupo lá do PROCC da Fiocruz, aqui o grupo da USP também, que tem modelos robustos matemáticos mostrando também o risco do número de óbitos. E aqui o Monas, que é talvez o cara que mais publica aí febre amarela no mundo, perguntado se existe risco de reurbanização. O risco, quanto a esse risco, o difícil é medir, quantificar. Que ele existe, a gente sabe. Pelos modelos matemáticos que incluem densidade de vetor, capacidade de transmissão desse vetor, número de suscetíveis, fluxo de pessoas diárias com transmissão, cobertura vacinal. Por todos esses modelos, a gente já era para ter febre amarela urbana há muito tempo. Já era para ter as condições para que ela volte, a gente já tem há muito tempo.
Agora, quantificar e medir esse risco exato para tomar a decisão de vacinar ou não é que é o mais difícil. Aqui outras formas de calcular essa questão que eu falei da entrada e saída de pessoas, para o risco de urbanização. Aqui um modelo também tentando considerar a questão da transmissão de dengue, né? Usar a incidência de dengue e o índice de infestação do Aedes como um preditor para possível reintrodução de febre amarela. Por esses modelos também a gente teria tido já a reintrodução de febre amarela lá. No caso, esse é um trabalho de São Paulo. Para finalizar aqui, a ferramenta do OMS, que considera a vulnerabilidade como a exposição de quantidade de pessoas virêmicas e animais encontrados, a suscetibilidade, que é a cobertura vacinal, né, e a história de doença na área, e aqui menos a resiliência, que é a capacidade de resposta frente aos casos de febre amarela. Então, considerando isso tudo, é que você deve então tomar a decisão de vacinar ou não. O que mudou para a gente nesse último ano é a exposição, né? A gente está encontrando documentação de circulação viral muito mais intensa e muito mais próxima das áreas, e é isso que está fazendo com que a gente recomende a vacinação em áreas onde antes a gente não tinha. É isso aí.